A paz, meu nome é Jonatas, nós estamos fazendo a leitura diária da Bíblia, no plano de leitura da Bíblia cronológica. Já estamos aqui no quarto vídeo e nós demos aí um salto temporal dentro da nossa Bíblia, dentro das páginas da Bíblia. Saímos de Gênesis capítulo de número 11 e agora ingressamos no livro de Jó, né? Por que isso? Porque Jó, segundo os historiadores, vai ser contemporâneo de Abrão. Jó, por exemplo, é o livro mais antigo da Bíblia ao qual se tem registro. Então nós vamos entrar nessa história e é uma história fantástica, né? Nesses vídeos, né, que nós fazemos, nós abordamos alguns aspectos apenas dos capítulos que abordaremos. Hoje vai ser do capítulo de número 1 até o capítulo de número 5 de Jó. Então nós não entramos em questões um pouco mais detalhadas. Nós estamos elaborando um projeto em paralelo que nós vamos falar sobre as histórias e com certeza Jó vai ter que ser abordado porque é muito rico a história de Jó. Jó, no capítulo de número 1, vai abrir falando com as descrições de Jó, né? Falando ali que Jó ele morava ali em Uz dos caldeus. Ele tinha algumas características marcantes que logo nos primeiros versículos vai falar. Por exemplo, ele era íntegro, reto, ele temia Deus e se desviava do mal. Depois dessas marcações, fala a respeito de ele ter 10 filhos, também muitas propriedades, um homem mais rico, o mais rico da sua região. Nós vamos ter, a partir dos próximos versículos, algo muito interessante, porque o texto vai dizer que os anjos do Senhor vai se apresentar a Deus e no meio ali está Satanás. Então Deus faz um questionamento ao inimigo e fala assim: Satanás, você conhece o meu servo Jó? Já sabendo, evidentemente, que o conhecia. Satanás ele tem um contraponto à pergunta de Deus e ele fala assim: você cercou esse Jó com as bênçãos, com a prosperidade, com o cuidado, e é por isso que ele é do jeito que ele é. E aí Deus então faz um desafio para ele, fala assim: eu te permito tocar naquilo que ele tem. O texto vai continuar com a história falando que Jó está em sua casa quando de repente ele vai receber 4 notícias, uma atrás da outra. A primeira é que alguns inimigos vieram e roubaram seu gado, tiraram ali o elemento de adoração que Jó tinha muito forte. Segundo, que que caiu fogo de Deus, né, e levou os rebanhos, queimou, matou os rebanhos ao qual Jó tinha. A terceira é que vieram também outros inimigos e pegaram ali os seus camelos, o seu meio de transporte. Jó se tinha ali quase uma transportadora nos dias atuais. E a última notícia, e com certeza a mais pesada, é que veio um vento do deserto, bateu nos 4 cantos da casa, aonde todos os irmãos estavam congregados para festejar na casa do primogênito, e a casa desmoronou e os 10 morreram. Mediante tudo essas notícias que vêm em cima de Jó, Jó ele vai fazer uma declaração no final do capítulo de número 1, e ele vai falar assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O texto ainda vai completar falando que em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu perca alguma a Deus. Que homem íntegro. No capítulo de número 2 nós abrimos com novamente o inimigo, o Satanás se apresentando lá nas regiões celestiais e Deus falando: olha, tá vendo como você viu que o meu servo continua íntegro, continua reto, continua se desviando do mal. E aí o inimigo, Satanás, vai olhar para Deus e vai falar assim: mas carne por carne, todo homem dará o que for preciso pela sua vida. Então Deus fala assim: então eu te faço um novo desafio. Toque no físico dele, só não leve a alma dele, mas pode tocar no físico dele. A Bíblia vai nos falar que Jó então é acometido de uma doença muito terrível. Todo o seu corpo, desde a planta do pé até o alto da cabeça, fica com feridas a ponto de ele precisar de cacos de telha ali para se limpar. Dando destaque, como é de muito costume nós destacarmos o versículo de número 9,
aonde a sua própria mulher vai para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E a resposta de Jó para a sua esposa, lembrando, né, eu sempre faço esse adendo, né, que essa mulher perdeu 10 filhos, perdeu tudo, tá vendo o seu marido daquele jeito, e a gente vai ver até o final da história que ela permanece até o final na posição dela, mas ela evidentemente, ela estava ali também com todas as percas. E Jó olha para ela e fala assim: como uma louca mulher tu falas, Deus nos deu, Deus tomou, nós aceitamos de grado aquilo que o Senhor nos deu de bom, como não aceitaríamos aquilo que o Senhor está nos entregando de ruim, né? Então o capítulo de número 2 finaliza com seus 3 amigos chegando. Eles chegam, olham a situação, se assentam ao lado de Jó, ficam ali na cinza por 7 dias sem falar nada. E nós damos continuidade no capítulo 3, é a primeira lamentação de Jó. Capítulo 3 inteiro, Jó vai se lamentar pela sua situação. E eu gostaria de destacar algumas declarações do capítulo 3 de Jó, para que nós possamos entender a nossa debilidade humana. Ele vai falar, por exemplo, assim: pereça o dia que eu nasci. Ele vai falar assim: aquele dia se transforme em trevas, que seja estéril aquela noite e dela seja banidos os gritos de parto. Amaldiçoe-me aqueles que sabem amaldiçoar aquele dia, porque não morri ao nascer. Olha só, porque houve um colo para me acolher e seios para me amamentar. Porque se conheceu a luz a um miserável e luz ao coração dos amargurados, que esperam a morte e ela não vem. Olha a situação que Jó está ali na sua alma, declarando, chorando, e destaca o versículo de número 25, que ele vai falar: aquilo que eu mais temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Jó tinha ali no seu íntimo, no seu âmago, temores e medos, e eles vieram à tona para confrontá-los, né? Os dias são de inquietação. Definitivamente Jó está debilitado, fragilizado, mas a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. No capítulo de 4 e 5, o seu primeiro amigo vai falar, e aqui nós vamos finalizar com Elifaz, o temanita. Esse ele faz, quando você vai ver o início da conversa, você vai falar: esse amigo veio para ajudar Jó. Ele vai falar assim: Jó, você está passando por essa situação e essa situação está muito difícil. O que a gente vai falar? Você poderia ouvir a gente? Jó, você ajudou tanta gente, você fortaleceu o caído, você ensinou tanta gente, você fortaleceu, sabe, você foi um aconselhador, mas olha a situação que você está agora. Jó, você não confia em Deus? E quem ouve esse início de diálogo, você vai até achar que esses amigos realmente estão ali, talvez até com uma boa intenção, mas com uma ótica errada. Mas a partir do versículo de número 7, a gente percebe que realmente a intenção acaba mudando, né? A verdadeira intenção, porque no versículo 7 ele demonstra ali a real faceta dele, e ele começa perguntando: Jó, você já viu o inocente perecer? E ali ele começa falando assim: Jó, você está colhendo o que você plantou. E ele começa a dizer de uma falsa moralidade, começa a estabelecer como se Jó estivesse sendo culpado de tudo aquilo que aconteceu, né? Então assim, e ele vai inclusive lá na frente falar assim: Jó, bem-aventurado é aquele que Deus repreende, aquele que Deus disciplina, como se Jó realmente merecesse aquela situação, né? E ele termina falando assim, bem aqueles conselhos daqueles amigos, como diz da onça, né? Ele fala assim: Jó, pensa no que eu estou te falando, medita no que a gente está te falando, a gente está aqui para o seu bem. Que situação! E nós finalizamos essa aula no tempo que temos para dizer o quanto eu estou estimulado. O livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia, mais inspiradores. A história de Jó, que é uma história real, já te adianto, é uma história real, é uma história que vai realmente nos fortalecer a nossa fé. Nós vamos entender o real motivo de tudo
que acontece com Jó, e eu tenho certeza que você será abençoado, a sua casa será abençoada. Mais uma vez eu reitero, se inscreva aí no canal, curta, comenta, e assim nós vamos estabelecendo, né? Nós vamos estabelecer outros conteúdos, siga lá no Instagram, e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Finalizo essa lição como temos finalizados a partir de agora, finalizo sempre na igreja lá falando, que o Senhor abençoe você e tua casa, onde pisares a planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus, que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade, não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe.